Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 203, módulo 15. O assunto: comutador nos motores de corrente contínua. Vamos lá? Vocês, alunos, irão lembrar que um comutador no gerador de corrente contínua, ele serve como chave mecânica para inverter periodicamente as conexões para o fio do induzido. No motor de corrente contínua, o comutador realiza a mesma função. No caso do motor, porém, uma corrente é fornecida para o induzido, em vez de ser recolhido do induzido, como no caso do próprio gerador, que nós já vimos. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos o porquê um comutador é necessário. Observe a figura. Vocês, alunos, devem usar a regra da mão direita para a ação motora, para verificar o sentido das forças indicadas nos condutores nesta ilustração. Regra da mão direita. Como fizemos anteriormente, um sinal de mais indica a corrente fluindo para dentro do próprio condutor, e um ponto indica que a corrente está fluindo para fora do condutor. Sinal de mais, para dentro do condutor. Um ponto, fora do condutor. Observe com atenção esta figura ao lado. Nela mostramos a corrente fluindo para dentro do condutor e a força, conforme determinado pela regra da mão direita, de acordo com a ação motora, ela está para cima. Observe a seta. O condutor, ele está livre para se deslocar apenas no círculo indicado pela linha pontilhada, de modo que segue o caminho da seta cheia. Observe. Observe agora esta outra figura ao lado. Nesta figura, mostramos que o condutor deslocou-se para a posição central superior. Se o sentido do fluxo de corrente neste ponto estiver para dentro, a força sobre o condutor estaria vertical para cima, e se o fluxo de corrente estivesse para fora, estaria vertical para baixo. Então, neste caso, nenhuma destas forças poderia deslocar o condutor através de uma trajetória curva. Porém, o condutor, ele possui a inércia suficiente para passar desse ponto, que é um ponto neutro. Observe agora esta outra figura ao lado. Nesta figura, nós observamos que quando o condutor estiver no ponto indicado de acordo com a figura, observe, a corrente está fluindo para fora. A regra da mão direita para a ação motora, ela mostra que a força está para baixo, forçando o condutor a deslocar-se ao longo da trajetória curva. Observe a seta. Em resumo, para que a força correta seja exercida sobre o condutor para as posições indicadas nas figuras, é necessário, então, inverter o sentido de direção de corrente. É aí que entra o comutador. Também, independentemente do sentido de direção do fluxo de corrente, nenhuma força será exercida sobre o condutor quando o mesmo estiver na posição indicada na figura ao lado. Observe esta outra figura ao lado. Isso significa que não é necessário fornecer corrente ao condutor neste momento. Observe agora esta outra figura. Nela mostramos a ação do comutador no motor de corrente contínua simples. Observe. Nesta ilustração, o induzido, ele está se deslocando em sentido horário, conforme visto no próprio comutador. Observe.
Observe agora, aluno, esta outra figura ao lado. Preste atenção. Nesta figura, nós mostramos o induzido posicionado de modo que a corrente de elétron entra no lado preto do próprio comutador e passa através do lado preto do fio do induzido e, em seguida, volta através do lado branco que está ligado ao terminal positivo da bateria. A regra da mão direita para a ação motora podem ser usados para mostrar que o fio preto do induzido será forçado para baixo e o fio branco do induzido será forçado para cima neste momento. Isto faz com que o induzido ele se mova no sentido horário. Quando o induzido deslocou-se para a posição indicada de acordo com a figura ao lado, observe a figura ao lado. O rasgo do comutador está no lado oposto às escovas. Observe a figura. Portanto, não há fornecimento de corrente ao fio do induzido neste momento. Porém o induzido não para neste ponto, porque possui a inércia, que nós já vimos. Portanto, o induzido continua a deslocar-se, ultrapassando o ponto indicado de acordo com a figura. Ao mesmo tempo, as escovas passam para o segmento oposto do próprio comutador. A escova preta estará agora ligado ao segmento branco do comutador e a escova branca ligado ao segmento preto. Isso está sendo indicado na figura ao lado. Observe. A corrente de elétron, ela flui agora através do induzido. A regra da mão direita para a movimentação irá mostrar que o lado branco do induzido está agora sendo forçado para baixo, enquanto o lado preto está sendo forçado para cima. Quando o induzido atinge a posição indicada de acordo com a figura ao lado, observe a figura, as escovas estão novamente em contato com um segmento diferente do próprio comutador. Agora, a escova preta estará em contato com o segmento preto e a escova branca estará em contato com o segmento branco. O processo ele continua conforme descrito acima. O efeito global é que o induzido gira no sentido horário do campo magnético quando for aplicado uma tensão. O induzido é solidário de eixo do motor, do próprio eixo, e este eixo pode ser usado para girar uma carga. Quando falamos de uma carga no sistema de motor, falamos de oposição ao movimento de rotação. Se o motor estiver girando uma máquina, então a máquina torna-se a carga. Muito bem, pessoal. Com isso, gente boa, terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima.